Recentemente, o Guardiola soltou uma bomba numa entrevista dizendo que o Manchester City vai ser o último clube da carreira dele. E o Guardiola não é só mais um técnico, ele é uma figura que mudou a forma como a gente entende o futebol. Não importa muito se você é fã do estilo dele, ou se você acha que é enrolação, que é um jogo chato, o que ele fez no Barcelona, no Bayern de Munique e agora no Manchester City é inegável. Onde quer que ele passe, ele consegue transformar o clube em um clube multicampeão. Basicamente, nessa última terça-feira, o Guardiola participou de uma entrevista exclusiva em um canal espanhol chamado Desmontadito. E essa não foi uma conversa qualquer. Lá ele abriu o coração dele e falou sobre muitas coisas, inclusive o desgaste da profissão. A gente se esquece que ser treinador de um clube de alto nível é um trabalho extremamente desgastante. Quando a gente fala do lado mental, é até mais desgastante do que de um jogador. Por isso a gente costuma ver tantos nomes no mais alto nível parando a carreira até muito cedo quando a gente fala de um treinador, como aconteceu recentemente com o Klopp e como o Guardiola já tá projetando para sua carreira nos próximos anos. E no meio de toda essa fala sobre o desgaste, ele aproveitou para dizer que o Manchester City vai ser o último clube que ele vai trabalhar como treinador. E assim, não foi uma fala indireta, não foi algo que ele deixou subentendido, ele falou com todas as palavras que não vai mais treinar nenhum clube depois do Manchester City. O Guardiola explicou que para ele treinar um clube não é simplesmente dar treinos e fazer escalações. Ele é do tipo de técnico que se envolve em todos os aspectos do clube que ele tá trabalhando. Ele mergulha na história deles. Ele busca entender a identidade, transforma tudo ao redor para criar uma cultura vitoriosa. E segundo ele, esse processo é muito exaustivo e ele não consegue se ver começando tudo isso novamente em outro lugar. Especialmente quando a gente olha para a situação atual do Manchester City, é só ver o quanto ele se cobra quando algo não começa a ir no jeito dele. Como naquela imagem recentemente dele dando entrevista com a cara toda arranhada por mais um resultado negativo do City. Ele é um técnico que se cobra muito. E quem acompanha o trabalho do Guardiola entende muito bem isso. Ele é obcecado pelos detalhes, ele é quase uma IA de montar táticas. E toda essa intensidade tem um custo. Ao longo dos anos, ele mudou a dinâmica de vários clubes e alcançou resultados históricos. Só que tudo isso cobra um preço. E parece que esse preço tá finalmente chegando na conta dele. Mesmo tendo renovado o contrato com o Manchester City, a gente tá vendo a situação atual do clube. Essa quantidade de jogos praticamente seguidas sem vencer nunca aconteceu na carreira dele. E a única explicação que eu consigo encontrar é exatamente o cansaço. Ele não tá mais conseguindo ter o mesmo foco diário que ele precisa ter e vem fazendo há mais de 10 anos. Então não é à toa que ele decidiu encerrar esse ciclo em clubes. Ele não queria ter que começar todo esse processo que ele fez no City, no Bayern e no Barcelona de novo. Só que aí vem a questão mais interessante da entrevista, porque ele deixou aberto a possibilidade para seleções. Então, apesar de dizer que não ia mais treinar clubes, o Guardiola deixou claro que considera a ideia de treinar uma seleção. Para ele, isso seria um desafio menos exaustivo do que comandar um clube no dia a dia, porque afinal de contas o trabalho numa seleção é muito mais pontual. Os jogos e os treinos são concentrados em períodos específicos, dando mais espaço para estudar o futebol e montar as estratégias. E não é de hoje que o nome do Guardiola é especulado em seleções. Recentemente surgiram vários rumores de que ele poderia assumir o comando da seleção brasileira. Ele também em entrevistas no passado já deixou claro que gostaria de ter essa experiência, porque ele disse que o Brasil é a única seleção que tem bons jogadores em todas as posições. Eu acho que ele não tá assistindo os jogos da seleção recentemente, mas deu pra entender o que ele quis dizer. E um treinador como ele, com certeza, conseguiria ajudar bastante a dar direção pro time atual. Sem falar que o Ronaldo Fenômeno anunciou sua candidatura pra presidência da CBF. E um dos pontos que mais chamou a atenção de toda a proposta dele foi a promessa de que ele iria trazer o Pep Guardiola como técnico da seleção brasileira a partir de 2026, quando entraria o seu mandato. Porque a proposta reflete exatamente essa visão de modernizar o futebol nacional, trazendo não só um dos maiores estrategistas da história do esporte, mas também uma nova forma de pensar e gerenciar o futebol brasileiro. A gente sabe que aqui tem muito essa visão fechada de que tem que ser um técnico brasileiro, tem que ser um técnico brasileiro. Só que já faz um bom tempo que não tem nenhum técnico brasileiro à altura da seleção. E o melhor cenário possível seria ir pra fora e tentar trazer algum técnico de fora que consiga consertar o nosso time. Não adianta a gente ficar preso na ideia de que precisa ser um técnico daqui para gerir a nossa seleção. Para mim, isso é um dos motivos que mais atrasam e deixam o nosso futebol estagnado da maneira que tá. Porque o Guardiola é um técnico que onde ele chega, ele vence as coisas. Ele é um técnico que consegue mudar a mentalidade, que é algo que precisa acontecer no Brasil com urgência. A seleção não consegue mais jogar de forma consistente, ter resultados que realmente representem o peso da camisa. E o Guardiola é um técnico que sabe fazer isso muito bem. Sem falar que ele conhece muitos dos jogadores da seleção, que já vão ter essa familiaridade com o estilo de jogo dele. Agora, um ponto que poderia ser negativo nessa vinda do Guardiola é exatamente essa necessidade que ele tem de escolher os jogadores específicos.
Claro que aqui é uma faca de dois gumes, isso pode ser visto tanto da forma positiva quanto da forma negativa. Ele é um cara que bate muito pé e vai chamar os jogadores que ele considera os melhores independente de qualquer coisa. Só que ao mesmo tempo, se ele não enxerga que um determinado jogador vai encaixar no seu time, por mais estrela que ele seja, ele não vai chamar esse jogador. Então isso pode acabar gerando um atrito com a torcida. Agora, um outro ponto que é importante ressaltar e que pode dificultar também essa vinda dele para o Brasil é a situação da Espanha, porque existe a possibilidade dele também acabar se tornando um treinador da seleção espanhola. É uma seleção que hoje tá apresentando um nível de futebol melhor que o do Brasil e, obviamente, o Pepe é de lá. Então faria todo sentido ele considerar um convite para treinar a seleção da Espanha. Ainda mais, como eu falei, considerando essa ótima fase deles, são os atuais campeões da Euro. Agora, um ponto positivo nesse cenário é o fato da onde ele nasceu na Espanha, porque o Pepe é catalão. E caso você não entenda muito de política internacional, Espanha e Catalunha não se dão muito bem. É uma região que funciona mais ou menos de forma autônoma em relação ao país e luta todos os dias para tentar sua independência. Eles não necessariamente se consideram espanhóis. E o Pepe já demonstrou muitas vezes, até pelo histórico dele com o Barcelona, um time catalão, o apoio que ele tem com o povo da Catalunha. Então talvez isso seja um ponto positivo para nós brasileiros, de que ele recusaria um convite da seleção espanhola e preferiria trabalhar com o Brasil. Ele é um técnico que já conquistou tudo por onde passou, Liga dos Campeões, Ligas Nacionais, tudo que você pode imaginar de troféu, ele ganhou. Agora, se tem um troféu que falta na coleção dele para realmente estar no topo do futebol mundial e ser indiscutivelmente o maior técnico da história do futebol, é a taça da Copa do Mundo. E considerando a qualidade que tem na seleção brasileira, que não consegue ser extraída, ele poderia conquistar essa peça que falta numa seleção que precisa de um técnico. Agora, enquanto isso, no Manchester City, o Guardiola tá longe de encerrar a sua jornada. Apesar dessa promessa da campanha do Ronaldo de trazer o Guardiola a partir de 2026, ele tem um contrato lá com os Blues até 2027, o que significa que ele vai completar 10 anos de comando só naquele clube. E durante esse período ele transformou o City. Ele não só ganhou títulos, mas redefiniu a imagem do Manchester City como um clube de futebol. Então ele é mais que um técnico, ele é um arquiteto que consegue construir sucesso por onde ele passa. E com esse compromisso tendo prazo de validade lá no Manchester City, ele tá determinado a encerrar sua carreira com clubes por lá. Durante esse período, o Guardiola transformou o Manchester City. Ele não só ganhou títulos, mas mudou completamente a imagem do que é o clube. Transformou eles numa força dominante, o time que todo mundo tem medo de enfrentar. Construiu uma dominância maior do que a do próprio Alex Ferguson no Manchester United, fazendo o Manchester City ser o primeiro clube da história a vencer 4 Premier Leagues seguidas. Só que esse compromisso também tem prazo de validade, e o Guardiola parece determinado a encerrar a carreira dele de clubes no Manchester City. E se ele acabar vindo para a seleção ou não, uma coisa ainda é certa, porque quando ele deixar o clube, esse vai ser o fim de uma era histórica no futebol mundial. Mas aí tá o que eu penso sobre o Pep Guardiola vindo para a seleção brasileira. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. Quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.